Irmãos da Rede Colmeia. Hoje nós estamos tendo o prazer enorme de novamente entrevistar o nosso soberano grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, Ricardo Carvalho. Em primeiro lugar, é uma honra, muitíssimo obrigado. Eu gostaria que o senhor cumprimentasse os irmãos da Rede Colmeia, da TV GOB também, que é uma rede do bem. Bom dia, meus amigos, meus irmãos da Rede Colmeia. Uma satisfação muito grande poder estar mais uma vez junto com o nosso irmão e amigo aqui, diante de vocês, para prestar todos os esclarecimentos que se fazem necessários nesse momento que a gente está vivendo hoje na nossa instituição. Soberano, para começar a entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu estou proibido de fazer alguma pergunta para o senhor? Não, Posso? de forma nenhuma. Posso fazer? Pode, não sendo saldo bancário, você está à vontade. Mas eu vou falar sobre saldo bancário do gospel aqui de São Paulo. Mas vamos começar aqui. Soberano grão-mestre, para mim que sou de São Paulo é muito difícil de fazer essa entrevista, porque eu vivo em São Paulo, gosto de São Paulo, e algumas pessoas nas redes sociais têm até falado que eu estou um pouco em cima do muro. Meus irmãos, como jornalista, eu não estou em cima do muro, não. Eu procuro escutar os dois lados e mostrar os dois lados. Eu tenho um lado e eu vou ficar no GOB. Então, aqui fica a resposta para qualquer coisa que possa se dizer que eu não sei para que lado que eu vou. Mas isso não quer dizer que, como a função de jornalista, eu não vou fazer perguntas pesadas. E o que eu estou lendo nas redes sociais. Soberano grão-mestre, antes da gente poder falar da intervenção feita em São Paulo, eu gostaria de fazer um preâmbulo para os irmãos. O Grande Oriente de São Paulo muitas pessoas ficam pensando que é metade do Brasil, mas o GOB tem 85 mil obreiros cotizantes, fora cotizantes é 90 mil, assim, e São Paulo tem na faixa de 23 mil. Isso não quer dizer que São Paulo é metade do Grande Oriente do Brasil. Isso é consideração aqui. O GOB, o GOSP aqui de São Paulo, sempre, desde a época do Cláudio Roque Bono Ferreira, ele tinha, quando ele assumiu, não tinha dinheiro em caixa. O Cláudio, o Baluc, o Marinho e novamente o Baluc, eles fizeram um caixa, aliás, e o Marinho chegaram a 12 mil reais, 12 milhões, desculpe, quando nós começamos a ter a ideia de construir um prédio. E aí o Baluc também resolveu sair candidato. É por isso que os senhores interviram em São Paulo? Eu gostaria de respostas curtas, porque eu vou fazer uma sequência de... É por isso que os senhores interviram em São Paulo? Não, Toninho, de forma nenhuma. A intervenção em São Paulo ou em qualquer outro Oriente, ela é um ato institucional protetivo a partir do momento que se toma conhecimento de alguma denúncia administrativa que coloque em risco a administração e, sobretudo, os irmãos de São Paulo. Mas, um momentinho, que coisa teria sido feita para... Os senhores que entraram com o processo contra o Grande Oriente de São Paulo, foi isso? Não existe. Não existe processo. O GOB não entrou? Não, veja bem. Chegou o gabinete do grão-mestrado, através de denúncia, de um irmão de São Paulo, que estavam sendo realizadas regularizações totalmente fora do ordenamento legal que é imposto através das nossas leis. Essas denúncias vieram muito bem fundamentadas. Soberano, o senhor está falando complicado. Como assim que uma regularização que não é de normal?
existe um procedimento legal para se conceber uma regularização, né? A regularização em caráter especial de irmãos que não são, né, de potências reconhecidas, ela obedece um critério todo diferenciado. Ela passa pelo mesmo processo de uma iniciação. É preciso apresentar todas as certidões de feitos cíveis e criminais, é preciso que se façam as sindicâncias, é preciso que uma comissão de admissão em grau faça a análise para identificar o nível de conhecimento maçônico daqueles pretendentes a regularizações, para poder dizer, aceitaremos você no grau 1, no grau 2 ou no grau 3. Feito todo esse processo, é necessário que se emita o boletim, o pedido. Isso vai ser publicado num boletim especial, tem um prazo de 30 a 45 dias para que toda a nação gobiana tome conhecimento, e se alguém em algum lugar do Brasil tiver algum conhecimento que se oponha, algum motivo que possa ser oposição à regularização daquele candidato, ele vai se expressar. A partir daí, nada acontecendo, é expedido o placê de regularização. Então isso leva um prazo médio rápido, quando muito rápido, de 70 dias, 90 dias, para que se faça um processo consciente. E justamente foram esses procedimentos que foram abandonados, não foram realizados, e essas denúncias chegaram. A princípio, falava-se em 18, né? Depois, observando todo o que já havia sido feito de regularização, em especial em 2 lojas, chegamos a um número de 68. O que chamou muito a nossa atenção é que, embora sem o acesso às certidões, acesso esse que nos foi negado, foi solicitado, foi conversado, foi pedido, foi notificado por 2 vezes e depois intimado a que fosse prestada essas documentações, e até hoje não tivemos essas documentações. Aqui cabe uma observação. O Camel me disse que ele já tinha mandado, procura aí, e os senhores que não procuravam. Isso procede? Não procede não. Depois de muita insistência, depois de 3 notificações, o que chegou até as nossas mãos foi um CD e um envelope com 3 folhas. E dentro desse CD o que constava era a ficha 309. Essa ficha eu tenho no Grande Oriente do Brasil, que é justamente a que o Oriente Estadual informa. Não é esse o nosso objetivo. Nós queríamos ver realmente as certidões. Porque, veja bem, Tulinho, é um problema muito grande. Se nós não temos a consciência, a visão, a plena certeza de quem está entrando em nossa potência, e entrando de uma forma muito nebulosa, porque vêm todos de uma potência não reconhecida, não regular, né? Vêm todos através da mesma loja, onde estão como figurantes de secretários e com cargos nessas lojas, colaboradores do alto escalão do gospel. Isso nos torna muito vulneráveis, porque se não foi feito todo esse procedimento, a gente pode estar recebendo no Grande Oriente do Brasil pessoas que não tenham conduta moral ilibada, pessoas que não estejam em sua plenitude civil, podem estar respondendo a processo, podem ser estupradores, podem ser criminosos, estelionatários, e a partir do momento que são recebidos sem a observância desses aspectos, eles vão passar a conviver comigo, a conviver contigo, como é que os senhores deixaram acontecer de ver de não olhar essa documentação, de se está tudo legal ou não? Não é. A gente vai estar convivendo com bandido não aqui? Não é a gente não deixar. Vai da responsabilidade daquele que é colocado no local para observar aquilo. Como é feito esse processo? Esse processo cabe à loja pegar e exigir todas as certidões, passar todas as documentações e levar a cópia dessa documentação para o Oriente Estadual. O Oriente Estadual tem essa visão. A ele cabe dizer pode, não pode, deve, não deve. E nós, no Grande Oriente do Brasil, confiamos nos grão-mestres estaduais,
Quando eles nos mandam o processo, eles não nos mandam a certidão, eles nos dizem que está tudo ok, da mesma forma que a loja é fiel guardiã de toda essa documentação. Foi por isso que os senhores pediram os documentos? Por isso que nós pedimos os documentos. Mas eles enviaram? Não, não foram enviados. Foram enviados a ficha 309. O que é a ficha 309? É uma ficha de papel que diz o nome do obreiro, endereço, e-mail, número de documentos dele, filiação, né, esposa, filhos. Isso aí é um cadastro que se faz a partir da ficha de iniciação. As fichas, as certidões que atestam a idoneidade moral do cidadão ficam sob a guarda da loja e têm que ser apresentadas quando da solicitação do placê ao Oriente Estadual. Esse tem que vistar, tem que tomar ciência e aí ele solicita o placê. Eu tinha escutado do irmão Camel que ele tinha enviado uma vez, 2 vezes e não enviou, então. Então tá faltando. Não enviou. Se ele assim o fez, que ele pegue e mostre, né, os recibos de envio de documento, né, a RA, que por acaso ele tenha feito isso. Na realidade eu recebi do irmão Camel um envelope com 3 folhas e um CD, que tinha nesse CD, única e exclusivamente, as fichas 309. Não tinha aquilo que eu lhe pedi. Mas o foco de toda dessa encrenca criada no Estado é só isso? Foi tão pouca coisa? Porque eu escutei o irmão Camel dizendo que os senhores suspenderam 5 oficiais dele, mais um obreiro, além de intervir em 2 lojas. Por que os senhores suspenderam, o GOB suspendeu 6 obreiros, sendo secretário dele? Veja bem, o Grande Oriente do Brasil não suspendeu nenhum dos secretários do irmão Camel. Mas eu tenho a gravação que ele falando que o senhor fez. A gravação, papel, tudo aceita qualquer coisa, Tolinho. A realidade, tá, é que o Grande Oriente do Brasil se comunica através dos boletins. Olhem a data do boletim do Grande Oriente do Brasil, aonde saiu a suspensão dos direitos maçônicos de qualquer um desses irmãos, e olhem a data do boletim do GOSP, onde o irmão Camel exonerou esses secretários. Eu vi esse boletim de São Paulo, mas não foi por ordem? Não. Foi porque o GOB mandou? Não existe isso, não. Não existe isso, não. O GOB não manda ninguém fazer nada. O grão-mestre do Grande Oriente do Brasil não suspende ninguém sem que essa suspensão venha referendada através dos seus tribunais ou do seu Ministério Público. Embora nós temos o direito de suspender, nós não temos a autonomia de fazê-lo à revelia do que consta na legislação. Isso é muito diferente, são 2 coisas diferentes. Né? E o Grande Oriente do Brasil não se comunica através do disse, ouvi dizer ou falaram. Ele fala através do seu órgão, do seu boletim. É ali que as coisas são colocadas. E se os irmãos todos forem observar, a data da publicação do boletim do Grande Oriente do Brasil, onde foram feitas as suspensões, e as suspensões foram feitas em conjunto, uma vez que não foi cumpridas as determinações, que não foi atendidas as solicitações, nós decretamos a intervenção, suspendemos o irmão Camel, suspendemos o irmão Hermes e aí suspendemos todos os secretários que estavam envolvidos nessa situação. É assim que a coisa funciona. O que o Hermes tem a ver com isso daí de ter suspendido nessa coisa? A questão do Hermes é o seguinte, o Hermes, como presidente da poderosa Assembleia, ele tem que ter o mínimo de respeito pelo que aquela Casa de Leis decide, pelo que ela aprova. Nós não podemos, eu também sou presidente de Assembleia, estou, graças a Deus, agora dia 15 voltando para a minha Casa de Leis, tá? Não posso, não farei, nunca aceitarei nenhum ato, seja de quem for, ao arrepio do que é a legislação. É inconcebível que o grão-mestre Camel, uma vez que não conseguiu apresentar as documentações, faz um decreto monocrático, sem assinatura de nenhum secretário, marcando
uma assembleia para decidir sobre a permanência do GOSP ou não no Grande Oriente do Brasil. Isso fere de morte não só a Constituição do Grande Oriente do Brasil em seu artigo 3º, mas como a Constituição do GOSP, que privilegia o Pacto Federativo como indissolúvel. Não existe o GOSP sem o GOB. Isso não existe. E o presidente da Assembleia Estadual não poderia de forma nenhuma acatar essa determinação, esse decreto do grão-mestre e marcar essa Assembleia e promover essa Assembleia. Então, errou o Camel e errou de forma solidária o Hermes quando admitiu fazer o ilícito, que seria marcar essa Assembleia, essa fatídica Assembleia. Ah, agora eu entendi então por que ele entrou nesse rolo. Isso quer dizer que não tem nada de ver com a história da multa lá? Não. Pensei que tinha sido feito um imbróglio. Não, questão de multas que está judicializado está, o executivo não tem nada a ver com isso, não interfere em nada disso. A questão de todos os outros processos que existem na Justiça Maçônica com relação ao irmão Maluf foram através de denúncia, foram acatadas, estão judicializados. O executivo, ele trabalha em perfeita harmonia com o judiciário e com o legislativo, mas não nos intrometemos dentro da seara. Os poderes são harmônicos, mas sobretudo independentes. Mas é o senhor que suspende ou o senhor recebe uma ordem para... Eu recebo um relatório com o parecer recomendando que se seja feita essa suspensão. A suspensão parte do ponto de que, se aquele irmão continuar no cargo que está, ele oferece risco à administração ou prejuízo a todo o processo investigativo que vai passar a ocorrer a partir dessa denúncia. É uma medida protetiva. Tomara que o irmão prove amanhã que é tudo um engano, que não tem nada disso, ele é readmitido no seu cargo e pronto. Eu não entendo por que as pessoas que não devem têm tanto medo de se apresentar à justiça ou de apresentar aqueles documentos que são pedidos. Você não pode se opor dentro de uma instituição a de fornecer os documentos que são pedidos para que possa haver um processo investigativo. Então para mim está sendo uma surpresa aqui, acho que também para os nossos irmãos aqui. Quer dizer que aqueles documentos que eu apresentei, que você apresentou, criminal, é isso que o GOB queria ver e não viu. Exatamente isso que nós queríamos ver e não nos foi dado. É inadmissível. Quantos obreiros são isso? Agora são 68. 68? E não sei o que mais pode acontecer. E essas pessoas vieram da onde? São Paulo tem 2.374 obreiros que vieram de outras potências. Então, nós descobrimos uma porta de entrada de forma ilícita em 2 lojas de obreiros que vinham de potência não reconhecida. São aquelas 2 lojas que foi suspensa. 2 lojas. Mas essas 2 lojas foram suspensas pelo GOB? Não, também não. O Ministério Público, uma vez que depois de todas as tentativas de forma harmônica, o irmão Camel não conseguiu, não quis apresentar a documentação, então o processo foi instruído para o Ministério Público e o Ministério Público noticiou ao Ministério Público de São Paulo e recomendou ao Ministério Público de São Paulo que fossem feitas a intervenção naquelas 2 lojas, para que fosse pego ali todos os documentos e fosse levantado a real situação dessas regularizações. O que acontece? De uma forma protetiva, uma vez que não foi apresentado os documentos daqueles 18 irmãos que foram filiados, restou ao Grande Oriente do Brasil, na pessoa do seu grão-mestre, de também suspender esses irmãos temporariamente, até que eles possam esclarecer ao Ministério Público Maçônico como foi a recepção dele em nossos quadros, como foi a recepção dele em nossa potência. Cadê os documentos que foram pedidos, foram apresentados? Entendi. É isso que a gente quer saber. O que está acontecendo? Por que as coisas fugiram ao que é o padrão legal?
Isso não pode ser admitido de forma nenhuma. Nós somos uma federação. Mas isso foi feito na gestão sobre regras. Do Camel ou do Baluc? Tem regularizações que são na época do irmão Baluc, porque em junho de 2015, né, esses documentos passaram. Antigamente, o que acontecia? Por uma questão de logística, não sei o que acontecia lá atrás, a loja simplesmente recepcionava os documentos, dizia que estava tudo ok e emitia uma declaração de que estava tudo ok com as certidões, e as certidões ficavam sob a guarda da loja. Aí começamos a ver que começou a ter algum tipo de problema. Acabamos com essa situação e toda a documentação tem que ser recebida, tem que ser enviada junto com o requerimento de regularização para o Oriente Estadual, porque confiamos que o Oriente Estadual cumpra com o seu papel, para que o Oriente viste toda a documentação e diga para o Grande Oriente do Brasil, toda a documentação está então ok. Tá com o gospel, o Grande Oriente de São Paulo? Teria que estar. Teria que estar. Se está, por que não apresentam? Porque não querem apresentar, porque querem criar uma celeuma? A qualquer um de nós pode ser solicitada uma documentação. E se nós temos a documentação e essa solicitação vai pelas vias legais, ela tem que ser apresentada. Eu não posso, de forma nenhuma, me recusar a apresentar uma documentação. Então, eu vou colocar um pouquinho de mel nesse angu aí. Na quinta-feira eu recebi uma ligação do irmão Chico, do Tabião da Serra. Eu quero mandar um abraço para ele. Onde ele me pergunta qual seria o motivo da intervenção e se seria porque o Grande Oriente do Brasil queria pegar um dinheiro que o Grande Oriente de São Paulo tem de 125 milhões de reais. E não seria essa coisa uma tentativa do GOB de pegar esse dinheiro de São Paulo? Embora eu nunca escutei falar que tinha esse número. Tulinho, realmente eu ficaria muito feliz se o Grande Oriente de São Paulo tivesse em seus cofres 125 milhões, porque estaria o Oriente completamente realizado, forte financeiramente. Ficaria da mesma forma muito triste se lá existisse esse dinheiro e nós ainda tivéssemos aquele buraco que nós temos lá, que com dinheiro desse eu não teria mais um problema, que é aquele buraco, eu já estaria com esse prédio já em fase de terminal até. Que eu me lembro que o Marinho deixou 12 milhões, eles gastaram 7 milhões e meio para fazer a fundação e receberam alguma, deve ter em torno de 8 milhões. Mas esse, quer dizer, 125 milhões não existe, e se existisse, o senhor está dizendo que teria um prédio já lá. Com certeza, se eu sou administrador do Grande Oriente de São Paulo e tenho 125 milhões em caixa e derrubei um prédio há mais de 2 anos, eu já teria feito esse prédio. O prédio já estaria pronto. O que demanda uma construção, se ela demora ou se ela é rápido, é o que eu tenho de dinheiro para gastar. É a quantidade de dinheiro que eu vou empregar na obra. Se eu tenho 125 milhões de reais e estou sem a minha sede há quase 2 anos, além de ser um péssimo administrador, eu sou um mentiroso. Entendi. Não que eu até tenho certeza que esse dinheiro não existe, senão o próprio Camelo não teria dado entrevista dizendo que precisava de dinheiro para construir Passar o chapeuzinho nos irmãos, livrinho de ouro. Não, lógico, ninguém pode viver sem dinheiro. Agora, também derrubar um prédio sem ter dinheiro para construir o outro, também acho estranho isso. Isso é um crime. Isso chega a ser um crime? Eu considero um crime. Você vai pegar... Uma coisa é considerar. Você vai pegar... Sim. É passível de indenização. Podemos gerar uma ação civil contra isso aí. Como é que você derruba um patrimônio, destrói um patrimônio, sem ter a verba necessária para fazer um outro patrimônio? Pior, como é que você pega e joga um patrimônio no chão, tá? E diz que vai fazer outro e não está aprovado dentro da sua lei de diretriz orçamentária, nem no seu plano plurianual, uma rubrica ou a verba para que você possa construir outro patrimônio?
Isso é um absurdo. Isso é inaceitável. Nós estamos lidando com o dinheiro dos outros. Nós estamos lidando com dinheiro, com o suado dinheiro que os nossos irmãos contribuem. Há de, pelo menos, se não se tem competência para administrar, se tenha respeito pelo sacrifício de cada irmão de São Paulo que paga suas obrigações em dia. É o mínimo que se espera de uma administração. Seriedade. Entendeu? Seriedade. E você não pode pegar e considerar uma administração dessa como séria. Você derrubaria a sua casa, colocaria a sua família na rua sem ter dinheiro para construir uma nova casa? Não, jamais. Como é que a gente vai admitir isso então dentro da nossa instituição? Como é que eu vou pegar, derrubar um prédio que mal ou bem me dá todo ano R$1 milhão de superávit entre aluguéis, entre estacionamento, essa coisa todinha, e vou passar a pagar aluguel e jogar o prédio no chão e não ter dinheiro para construir o prédio? Você mesmo participou de uma reunião, e eu vi na Rede Colmeia, agradeço e parabenizo você, a Rede Colmeia, pelo trabalho que faz, onde tinha se feito uma licitação, onde ia se assinar um contrato. Eu não sei se foi assinado, se não foi assinado. Foi assinado, mas eu não pude ler o contrato, porque teve um secretário na hora que não vai, e acabaram não me mostrando, e eu não fui testemunha das coisas, embora escutei, sei os valores, sei as datas, mas como foi combinado de eu não falar na Rede Colmeia, eu cumpro a minha palavra e não falei. Aí eu pergunto para você, Tolinho, foi assinado o contrato, foi feita uma licitação, pelo que se ouve dizer, a empresa que ganhou essa licitação teria ganho pelo valor de R$30 milhões ou qualquer coisa parecida nisso. Parece que foi 35 milhões. 35 milhões de reais. E aonde é que está o dinheiro para se fazer essa obra? Não tem, tem 7 milhões. Aí como é que você assina um contrato de prestação de serviço, contrata uma empresa para fazer uma obra, você estabelece contratualmente uma relação comercial sem o dinheiro para sustentar essa relação? Mas o senhor não acha que isso é problema dos paulistas para poder pagar? Não é problema da Pael? Porque a Pael aprovou, ela deve ter verificado essas contas. Eu estava lá no contrato foi apresentado para a Pael, o contrato foi publicado no boletim oficial do GOSP. Os irmãos de São Paulo têm conhecimento disso? Como é que a gente pode admitir? Lógico, claro, né? Eu não sou obreiro de São Paulo, mas os obreiros de São Paulo são meus irmãos. E o que fere aos meus irmãos também me ataca. Eu não posso me permitir calar, não como grão-mestre, não como presidente da Assembleia, mas como maçom, como irmão, tá? A respeito disso tudo. Na realidade, querem fazer uma cortina de fumaça, né, escondendo o que na realidade está tudo errado. É preciso passar São Paulo a limpo, é preciso que a verdade seja trazida para os irmãos de São Paulo, é preciso que os irmãos de São Paulo tenham pleno conhecimento daquilo que é feito e como está sendo gasto o dinheiro dos irmãos de São Paulo. Tínhamos uma sede antiga, tinha problemas? Poderia ter problemas, mas não existe problema sem solução para a engenharia. A engenharia, Tolinho, resolve qualquer problema, cria-se soluções. Era o momento de jogar o prédio no chão? Não era. Eu só jogaria no chão se eu tivesse dinheiro para iniciar a obra. Se eu não tenho dinheiro para iniciar a obra, eu não vou jogar o prédio no chão, porque eu posso não conseguir realizar a obra, que é claro e evidente que é isso que vai acontecer, sem molestar ainda mais, né, o bolso dos irmãos de São Paulo, e aquele troço vai ficar do jeito que está, oferecendo riscos, porque um solo que é rebaixado 4 andares, que é feito uma contenção, tá? E esses pinos tensores dessa contenção mostram vazamentos de água, como nós estamos vendo em todas as fotografias, aquilo oferece risco sim. É preciso pegar e ver uma empresa de engenharia, fazer um laudo técnico para saber se aqueles pinos estão cumprindo com o seu papel, se eles estão realmente segurando aquele paredão do barranco em que eles estão cravados. Nós não podemos errar, porque qualquer acidente que acontecer ali,
mais do que o prejuízo material, pode trazer um prejuízo físico, pode envolver vidas, pode ceifar vidas, e não existe dinheiro que pague a indenização de uma vida perdida. Mas será que aqueles muros de arrimo lá, que agora chamam lamela, podem derrubar os prédios do lado? A partir do momento que ele se desloca e cai, ele puxa o barranco onde os pinos estão ancorados e vai trazer conclusivamente o prédio que está do lado. Nós já vimos isso aí várias vezes, acontece várias vezes. Toda obra que requer um cinturão de contenção, aquilo tem que ser muito bem feito, aquilo tem que estar de uma forma onde o barranco não sofra nenhuma permeabilidade de água. Não é para vazar água, não pode vazar água, não deve vazar água. Alguma coisa ali está errada. E se não está errada, eu quero que apresentem um laudo de engenharia dizendo que não, que aquilo ali está tudo certo. Enquanto não tiver um laudo de engenharia, eu vou continuar dizendo que alguma coisa ali está errada, até que alguém se destine a contratar uma empresa para fazer um laudo, um laudo técnico, dizendo assim: há total segurança. Mas isso seria feito pelos paulistas, não? Com certeza, com certeza. A própria empresa que foi contratada para fazer a tal obra, né, já deveria ter pego e ter feito o teste de tensor em todos aqueles tensores e dizer: olha, a contenção está 100%, olha, a contenção não está 100%. Não estando 100%, eu como construtora não vou nem botar meus anjos para trabalhar aqui. Nós temos que reparar todo esse cinturão. Mas a intervenção não foi por causa da construção. Não, isso são outros detalhes. A intervenção dá-se única e exclusivamente porque o Grande Oriente de São Paulo, na pessoa do seu gestor, recusou-se a comprovar ao Grande Oriente do Brasil que aquelas regularizações que foram feitas e apontadas, denunciadas, obedeceram todo o critério legal. E digo mais, meus irmãos, digo mais, a certeza e a convicção de que tudo foi feito de forma errada está na prancha que esse grão-mestre me enviou, aceitando, dizendo, confirmando, afirmando que realmente os prazos legais não foram cumpridos e sugerindo ao grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, que mudássemos as datas para tornar o que foi ilícito, lícito. Não faço esse tipo de coisa, não me comprometo com esse tipo de coisa, Tolinho. Se foi feito errado, que faça-se o certo, mostre-se o certo. O fato do irmão ter sido regularizado de uma forma irregular é muito simples. Um ato errado, quem fez o ato de regularização também tem o direito de desfazer o ato de regularização. O que nós não podemos é ficar nesse jogo de empurra, é verdade, não é verdade, é mentira, não é mentira. A verdade se comprova a partir dos fatos. Apresente-se as documentações, mas se recusaram a todo momento. E um outro detalhe, Tulinho, você vê que não é só isso não. Dentro dessa história todinha, existe, infelizmente, tá, um ranço de objetivos não cumpridos. Por que que ele baixou o ato 348, no dia que terminava o prazo para que ele me entregasse os documentos solicitados? Por que baixar um ato 348 às vésperas das eleições do Grande Oriente do Brasil, eleições essas que já foram tão problemáticas? Por que marcar essa maldita Assembleia no dia 15, que é o dia da posse do novo grão-mestre? Na realidade, o que a gente vê, infelizmente, são lideranças, tá, que estão aonde nunca deveriam ter chegado, trabalhando contra o Grande Oriente do Brasil, tramando contra o Grande Oriente do Brasil, tentando fazer do maior Oriente da Federação uma massa de manobra para afrontar o poder central. Nós não nos intimidamos diante de ninguém, porque temos a certeza e a convicção de cumprirmos exatamente aquilo que está disposto em todo o ordenamento legal do Grande Oriente do Brasil. Porque nós, diferente de outros, cumprimos, juramos e fazemos aquilo que nós nos comprometemos a fazer diante de Deus.
nós cumprimos e fazemos cumprir a Constituição do Grande Oriente do Brasil, o Regulamento Geral da Federação, os atos e as normativas. Isso não nos faz maçom melhor do que qualquer outro. Isso é obrigação de todo maçom da federação. Respeito à legislação, seguir a legislação. No momento em que a legislação não é ferida, a fraternidade nunca precisa ser acionada. Mas eu acho que o Camel não faria esse documento pedindo a desfederalização por conta disso. Eu me lembro que eu convivo, em primeiro lugar o Camel é meu vizinho, a gente sempre está junto, fizemos os graus filosóficos juntos, ali juntos não, ele era o orador do meu consistório, quer dizer, eu convivo com ele. E ele não, pelo que eu entendi, não foi esse o motivo principal. Tive a impressão de ter alguma coisa, em algum momento, em algum processo, que eu não sei direito qual é, que os bens dele, do Hermes e do Baluch, foram arrastados para alguma coisa. Me parece que era por conta das multas, de um processo das multas lá. Não, desconheço. Procurador desconheço, veja bem, Grande Oriente do Brasil não tem poder de arrestar imóvel e patrimônio de ninguém. Isso só quem faz é a justiça comum, né? A questão das multas, né? Até onde eu sei, e muito mais sei pelo que vi em rede social, porque não tenho acesso, não procurei acesso a nenhum processo de quem quer que seja que esteja em trânsito dentro dos tribunais, entendeu? Se o ministro entendeu por bem mandar paralisar, trancar, bloquear os carros que geraram mais de 100 mil reais de multa, né? Até que essas multas fossem apresentadas como pagas e quem as pagou, né? Isso é a questão do judiciário. Eu não sou juiz, eu não sou ministro, eu não tenho nada a ver com isso. O senhor não acompanha? O senhor não vai lá? Não, eu não acompanho. Como o senhor não vai lá ver o... Não, eu não acompanho. O que está dentro do trânsito do judiciário é competência do judiciário. Eu não me intrometo nas coisas do judiciário, como também não me intrometo nas coisas do legislativo, como não permito que nem o judiciário e o legislativo se intrometam naquilo que é a competência do executivo. Assim eu agi como presidente da Assembleia, assim eu continuo agindo como grão-mestre interino do Grande Oriente do Brasil. Os poderes são independentes, vamos privar pela harmonia dele. A harmonia é importante, mas não podemos permitir que essa plena harmonia nos permita nos intrometer aonde nós não somos chamados. O que compete ao judiciário é por conta do judiciário. O que compete ao legislativo é por conta do legislativo. Eu vou continuar nisso daqui porque eu me lembro de um detalhezinho. Todos esses problemas da multa foram Hermes e na época do Baluch. E Não tem novas multas, as multas continuam acontecendo. Foi por isso que foi As multas continuam acontecendo, as multas não pararam. Porque me parece que eu tinha entendido que o Camel estava fora disso e arrastaram o nome dele de graça. Não sei. O que eu sei é que parece que o Camel teria sido incluso no polo passivo da ação, porque ele, como grão-mestre, ele é o gestor, ele é o responsável, e se alguma coisa vem sendo feita que lese, né, o Grande Oriente do Brasil em São Paulo, né, ele é responsável. Agora, uma vez que as multas foram denunciadas, e as multas, mesmo denunciadas, continuam acontecendo, parece-me que o ministro resolveu tomar uma decisão no sentido de tentar frear essa prática, né, e tentar economizar alguma coisa para os cofres de São Paulo. Então vai ver que por isso que eu fiz essa confusão. Esse polo passivo, eu pensei que fosse arraste de bens. Isso não é, então... O polo passivo é a admissibilidade dele como réu dentro do processo, porque ele, como administrador, não fez o bloqueio, não conseguiu fazer com que esse derrame de multas, tá, parasse. As multas continuam acontecendo. Mas me parece que também nesse processo mandaram recolher os carros e deixar na garagem fechada lá, é isso? Foi o senhor que mandou fazer isso ou foi a justiça? Não tem nada a ver com isso. O que emana do judiciário é a responsabilidade do judiciário.
não é responsabilidade do executivo. Se o judiciário entendeu por bem, né, que como medida protetiva os carros fossem recolhidos à garagem e ali ficassem até que se saneasse essa situação, é uma questão interpretativa dele, não é minha. Não, quer dizer, e não cabe a mim essa decisão. Não foi o GOB que fez, não, sim a justiça... Não. A justiça maçônica. E quem faz essas leis da justiça maçônica que meteu o GOSP num rolo desse? Veja bem, uma coisa são as leis. As leis norteiam e balizam. As leis são feitas pelos deputados são nossos, feitas pelos deputados. Elas norteiam e balizam. Mas quando o processo vai para o Poder Judiciário, quando uma denúncia se transforma em processo, ela é aceita, aí aplica-se aquilo que é o entendimento do magistrado. Aquilo que a justiça maçônica permite e aquilo que a justiça não maçônica também permite. Olha as duas. As duas vertentes. Você não é julgado só nos princípios da justiça maçônica, até mesmo porque os crimes, né, eles são correlatos. Você pode não ter cometido um delito maçônico e ser processado maçonicamente porque cometeu um delito não maçônico. É observado, toda a nossa Constituição, quando existe qualquer ponto de discussão, com conflito com a legislação não maçônica, prevalece o quê? A legislação não maçônica, porque a maçonaria, ela segue o regramento legal do seu país. A gente segue a Constituição do nosso país. E a nossa Constituição é quase que uma cópia daquilo que é bom da Constituição do Brasil. Nós não podemos ser diferentes. Embora tenhamos um tribunal, embora tenhamos a nossa Constituição, tá? Nós não podemos ser diferentes, nem sermos conflitantes em nossas leis com aquilo que está disposto na Carta Magna do Brasil. Bom, agora então, pelo que eu entendi, tanto eu quanto os nossos irmãos entendeu o motivo da intervenção. Sim. Hoje agora já entendemos que tem um problema de 68 Grande Oriente Brasil não suspendeu nenhum secretário, Grande Oriente Brasil não interviu em nenhuma loja, até mesmo porque a intervenção primária é obrigação, está por conta do Oriente Estadual. O Oriente Estadual foi noticiado do programa através do Ministério Público, de Ministério para Ministério Público, recomendou-se a intervenção e o Ministério Público de São Paulo acatou, e aí o grão-mestre resolveu fazer a intervenção. Quem é o interventor, como está acontecendo essa intervenção, não tenho conhecimento. Vou ter conhecimento após os 60 dias de intervenção, baseado no relatório que o interventor vai mandar para o grão-mestre, e esse relatório vai com cópia para o grão-mestrado federal, e o grão-mestrado federal, se assim entender que ainda não está satisfeito com o que ali foi relatado, ele tem o direito de fazer aí, então, mais uma intervenção, que é a intervenção federal, para poder ter a visão melhor daquilo que ele pretende buscar. Então nós vamos agora, já que a gente entendeu o motivo real da intervenção, que eu achei pouco, mas só que é muito. Né? Eu achei, na verdade, às vezes a minha mãe falava assim, você quer ter razão, quer ser feliz ou quer ter razão? Às vezes ter a razão, às vezes dentro da maçonaria você tem que seguir a lei mesmo, porque é complicado você... A gravidade disso aí, o irmão vai ver o dia que receber, Deus me livre e guarde, um desses irmãos que entraram pela janela, né, dentro da sua casa, e constatarem que tem dentro da sua casa um estuprador, um assassino, um traficante, um estelionatário. Aí vai ver a gravidade do negócio, entendeu? Olhando por esse aspecto, realmente, é que a gente está sempre acreditando nas pessoas, que a gente acha isso até menor, ou também um pouquinho falta de noção do perigo que a coisa é, que eu não tinha olhado por esse aspecto. A Bíblia já diz, né? Coitado do homem que acredita no homem, né? Então eu tô que nem vocês, meus irmãos, vamos ser aqui. Agora vamos ver a legalidade disso. Por que São Paulo não pode se separar se ele quiser?
Porque não existe. O artigo 3º da Constituição do Grande Oriente do Brasil diz o seguinte: o Grande Oriente do Brasil é composto, né, dos orientes estaduais, né, do Distrito Federal e das lojas. Não existe um GOSP sem o Grande Oriente do Brasil. A concessão do Grande Oriente do Brasil para a fundação do Grande Oriente de São Paulo é uma tratativa, foi uma concessão que se deu. Antigamente, veja bem, nós não tínhamos Grande Oriente de São Paulo, nós tínhamos o delegado do grão-mestre que administrava São Paulo. Mas as coisas foram evoluindo, a maçonaria foi crescendo e surgiu a necessidade e até o apelo para que se fizessem, em vez de delegados, constituíssem os Grandes Orientes. O Grande Oriente do Brasil assim fez. Mas ele não, tem ele não tem o CNPJ dele, ele pode ir embora a hora que ele quiser? Uma coisa é um CNPJ. O CNPJ é uma atividade fiscal. Ele tem que ter um CNPJ, ele tem que ser constituído pessoa jurídica, tá? Para que ele possa ter conta em